Produtores rurais e lideranças da pecuária de Mato Grosso querem divulgar para todo mundo que a pecuária de baixo carbono já é realidade no estado. As informações serão detalhadamente divulgadas durante um simpósio nesta sexta-feira na Fazenda Santa Maria, em Rondonópolis, sul de Mato Grosso. O Mais Pecuária antecipa algumas das informações para você. João Pedro Cuti Dias e eu vamos conversar com o engenheiro agrônomo Roberto Aguiar, que está em Rondonópolis, e vai trazer as informações para a gente. Roberto, muito boa tarde, boa noite, né? Já estamos quase no boa noite. Tem aquela frase célebre, né? Não basta ser pecuária de emissão de carbono zero. É preciso provar que é carbono zero. Como é que vocês estão conseguindo isso? Boa tarde a todos. Aqui no Mato Grosso ainda tem luz aqui, então vamos de boa tarde. Tá ótimo. Nós temos hoje um programa estabelecido nas fazendas, né, que foca e você tem produtividade, lucratividade e sustentabilidade. Então, a ideia é mostrar para os produtores rurais como a gente percorre esse processo todo de você aumentar a sua produtividade, a sua lucratividade e chegar nessa carne de baixo carbono. Muito bem. Eu vou pedir para colocar na tela imagens da Fazenda Santa Maria, que fica aí em Rondonópolis. Eu não sei se essas imagens são da Santa Maria, mas o simpósio vai ser lá. Como vai ter visitas técnicas dentro da própria fazenda, imagino que seja a Fazenda Santa Maria, onde vocês têm esses dados para mostrar que as emissões de carbono na pecuária de corte têm diminuído bastante. Fala um pouquinho dessa fazenda para nós, por favor, Roberto. Exatamente. A Fazenda Santa Maria, da Agropecuária Cútulo, né? É feita a gestão pela Flávia Cútulo. É uma fazenda que tem agricultura, pecuária, integração. Né? E nós vamos mostrar na prática para os produtores como esse sistema é possível. Então, os produtores rurais vão chegar sexta-feira de manhã, vão rodar as estações da pecuária intensiva, da integração agricultura-pecuária, confinamento, a recria intensiva, e depois fechar mostrando os números da pegada de carbono dessa fazenda. É uma fazenda altamente produtiva, né? São 10 mil hectares, a fazenda tem agricultura, ela tem confinamento, ela tem todo o seu sistema de produção, uma fazenda que é na região do Itiquira, uma fazenda lá na sua origem de baixa produtividade, e nós, trabalhando junto com os proprietários, entendendo o desejo deles, nós fomos subir nessa produção, a lucratividade, e agora justamente mostrando essa pegada de carbono. Se a gente pega hoje aí a média nacional, nós temos aí 60 quilos de CO2 equivalente carcaça, e essa fazenda está próximo de 16. Então isso mostra como essa metodologia pode gerar, né, essa carne de baixo carbono. Roberto, nós estamos aqui com o João Pedro Cuti Dias, que é o nosso analista, ele também vai participar da conversa com você. João. Roberto, vocês estão fazendo uma coisa que é muito importante, que é mostrar ao mundo que o Brasil produz um bovino como tem que se produzir, ou seja, em cima de capim, um boi verde e amarelo. Ele fica a maior parte do tempo no capim, depois na reta final você dá um alimento de coxo para fazer o acabamento. Mas o mais importante nisso é como é que vocês mensuram isso, porque é muito fácil o europeu falar números, o boi emite tantos quilos de metano, cada quilo de metano é 80 vezes mais poluente que o CO2. Mas a hora que vocês façam essa mensuração, e principalmente, eu creio que vocês estão trabalhando muito em cima do solo. O solo é um elemento vivo, é um elemento que sequestra carbono. Essa microbiota do solo é extremamente muito importante. A hora que você tem bactérias que vão fixar nitrogênio ao invés de usar ureia, a hora que você usar produtos naturais, fosfatos, silicatos de potássio, ou seja, você criar um protocolo para isso
era muito importante para você mostrar, não só aos produtores locais, mas ao mundo, como é que se produz um ruminante no Brasil. Exatamente. Essa questão que você colocou sobre o capim, né? Hoje nós temos produções altíssimas à base de pasto, justamente usando tecnologia, né? Essa fazenda usa drone para fazer manejo de pastagem intensiva, com mais de 7, 8 A por hectare. Então, isso permite que você tenha uma lotação maior, um ganho de peso maior, e com isso você tem uma questão muito positiva na pegada de carbono. Nós estamos usando há alguns anos nessas fazendas essas mensurações, né? E a gente percebe com as noções de tecnologia, com a melhora de manejo de pastagem, principalmente a melhora de manejo de pastagem, que também gera aumento de ganho de peso, usando tecnologia e também tendo uma equipe da fazenda altamente engajada, nós temos diminuído esses números da pegada de carbono nessas fazendas. Então, a gente usa uma metodologia própria, né, que já comprovada, com dados científicos, e como a mensuração é sempre feita na mesma base, nós conseguimos comparar essas fazendas ao longo do tempo. E aí, hoje, os proprietários, eles estão olhando qual que vai ser o impacto da adoção da tecnologia, tanto na questão produtiva, na questão lucrativa, mas também na questão ambiental. Então, isso ajuda muito o produtor a tomar a decisão de como que tecnologias eles querem adotar nas suas propriedades. Roberto, vocês vão mostrar nesse simpósio na sexta-feira o seguinte dado. Na safra 2022-23, uma pegada de carbono 16,7 quilos de CO2 equivalente por quilo de carcaça. Quer dizer, para cada carcaça de boi produzida, a emissão foi de 16,7 quilos de CO2. Vocês estão dizendo que pretendem diminuir ainda esses 16,7 para a faixa de 14 quilos de CO2 equivalente por quilo de carcaça. Vocês partiram de quanto? Não foi de 16, vocês tinham provavelmente um número maior. E detalha para nós, por favor, como é que se chegou a esse número 16 e como é que vocês vão chegar aos 14? Exatamente. As fazendas são monitoradas ao longo do tempo, né? Então, quanto mais intensivo é o processo, maior é esse número, né? E as adoções, como eu te falei, hoje uma questão muito importante na coleta desse dado é a confiabilidade e ter os dados. Boa parte das propriedades, elas não têm as informações necessárias para a gente conseguir fazer esses cálculos, né? Informações confiáveis. Então, uma das grandes questões é como você consegue padronizar a coleta de informação para que você consiga contabilizar todo esse processo. E aí, como você falou, o nosso objetivo agora é chegar em 14, e já mostra que nós estamos perto disso pelo planejamento que a gente tem na fazenda. As adoções de tecnologia, os manejos de pastagem que foram adotados, né, o semi-confinamento e o uso de tecnologia como essa questão do drone para monitorar a pastagem e melhorar o manejo e, consequentemente, né, melhorar a produtividade e a pegada de carbono da fazenda. Hoje tem uma série de pesquisadores no Brasil que encaram, quando você tem a integração e você coloca o boi no processo, você melhora a produtividade, tanto da pastagem como também do grão que vem a posterior. Vocês tiveram no Mato Grosso esse ano um teste de fogo, ou seja, um período muito seco no início do plantio da soja. Eu queria ver com vocês como é que essas áreas que estão no processo de integração, como é que foi o comportamento delas em relação a essa questão de clima, que esse ano vocês tiveram uma dificuldade muito séria em termos de calor e em termos de chuva na época do plantio? Pois é, esse ano realmente o sistema foi posto à prova, né? Porque nós tivemos aí dos dois lados, né? A pecuária intensiva, né, onde nós temos altas lotações, também sentiu muito essa sazonalidade, esses veranicos. Né? E com o sistema de monitoramento, como é feito suplementação no momento que é a hora que falta pasto, a gente pôde, todo momento que tinha uma baixa tonalidade de forragem, a gente aumentar a suplementação, porque a suplementação ela é como uma ferramenta de manejo. E a hora que tinha mais chuva, tinha mais disponibilidade, você vai diminuindo a suplementação. Então, o sistema monitora o crescimento da planta e vai ajustando a suplementação semana a semana. Ao mesmo tempo, como você colocou, os sistemas de integração, onde já foi passado pastagem, já teve o capim-lavoura,
né, a palhada, a gente teve colheitas de produtividade de soja bastante atrativas em relação às áreas que não tinham, né? Então, a gente vê cada vez mais esse sistema de integração crescendo, aumentando, diminuindo o risco, né, das propriedades e aumentando a sustentabilidade dessas propriedades, porque você diminui o risco justamente nessas crises, né, de chuva e assim por diante. Vocês estão fazendo um histórico da matéria orgânica no solo e uma análise biológica desse solo, e qual é a resposta que vocês estão vendo nisso aí? O monitoramento da área como um todo sempre é feito, né? Então, a gente tem visto a melhora você vê uma camada cada vez maior de matéria orgânica, você vê uma parte da microbiota sempre crescendo, né? E uma produtividade, os dados, inclusive da Fundação Mato Grosso, como você colocou, sobre a questão do pastejo, áreas de integração onde você tem gado e você tem pastejo, elas potencializam até 5 sacos de soja a mais na outra safra, onde você teve o capim-lavoura com pastejo do que sem o pastejo. Então, a gente só vê ganhos nesse processo de integração, né? Roberto, o João Pedro e eu sempre comentamos aqui, brincamos, quando a gente fala de sustentabilidade, de cobrança lá de fora da produção nossa aqui no Brasil, principalmente da pecuária, né? Nós comentamos uma frase do Maurício Palma Nogueira, diretor da Atenagro, tenho certeza que você conhece, é um grande pesquisador, e o Maurício diz o seguinte: aquilo que eles estão cobrando da gente e propondo fazer nos próximos 30 anos, o Brasil já faz há 30 anos, né? Então eu gostaria de saber o que vocês... Você falou em tecnologias que foram usadas para que se chegue a essa redução na emissão do metano. São tecnologias novas ou aquelas velhas e boas tecnologias também fazem parte do portfólio de vocês? Com certeza. Acho que é um conjunto disso, né? Primeira questão é a gestão de pessoas. Sem pessoas você não faz nada, né? Você não implanta novas tecnologias, você não ganha produtividade se o time não estiver engajado. Então, a gestão de pessoas, que é um tema tão falado e cada vez mais importante também no agro, é fundamental. A questão da integração agricultura-pecuária, ela já existia, mas hoje a gente vê cada vez mais a integração funcionando, e não áreas separadas de pastagem, áreas separadas de agricultura na mesma fazenda, mas sim uma integração de áreas. Realmente você faz rotação de cultura, você tira o pasto e coloca a lavoura, você fica 4 anos com lavoura, 2 anos com a pecuária. Você usa áreas com baixas texturas de áreas mais arenosas hoje com oportunidade, com a integração dessas áreas serem incorporadas na fazenda e aumentar a produtividade. Então, e ao mesmo tempo usando tecnologias novas como essa questão do manejo com drone, que é uma questão que veio para ficar também, porque ajuda demais a manejar o pasto, e a gente sabe, o Brasil tem esse grande diferencial, produzir boi a pasto. Então, quanto mais a gente dominar as tecnologias para melhorar o manejo, a colheita dessa forragem, mais eficiente nós vamos ser na pegada de carbono, mas também vão ser mais produtivos e mais lucrativos. Então, a pastagem é o nosso centro, é o nosso diferencial e é o nosso centro de trabalho nessas fazendas. Muito importante também era vocês trazerem esses formadores de opinião, principalmente os europeus que falam tão mal do Brasil, para conhecer isso aí. Quando eles vêm no Brasil, eu lembro que o chefe da COP lá em 28, em Glasgow, ele veio para o Brasil, a Embrapa levou ele para ver a integração. Quando ele viu a integração, ele falou, não imaginava que vocês estivessem fazendo isso. Só que não estamos fazendo em laboratório, nós estamos fazendo em áreas de milhões de hectares, isso é diferente. Então era muito importante que vocês fizessem envolvessem Itamaraty e outros, para trazer esses formadores de opinião, para se conhecer. Ver com você dentro do campo como é que se produz um animal em condições de sustentabilidade. É interessante, só pegando o gancho, nós recebemos recentemente uma comitiva de chineses aqui, professores acadêmicos das universidades, das principais universidades da China, e realmente eles ficaram boquiabertos com o sistema brasileiro, com a tecnologia que já é implementada aqui. E é isso, né? A notícia que chega lá é muito diferente da realidade. Às vezes eles pegam aí algumas exceções às regras
e acabam mostrando coisas que são exceções aqui na pecuária ou na agricultura brasileira. E a gente tem aí tudo isso para mostrar. Então, acho que a gente tem um grande desafio, né? É como a gente chega na ponta, no consumidor final e mostra a realidade como ela é. E não só apenas entre nós aqui, nas nossas mídias, mas nós temos essa obrigação de mostrar para o público, o nosso consumidor final, como essa carne é produzida, como essa soja é produzida no nosso país, né? Ô Roberto, você falou já da importância da gestão, né? É um conjunto, a gestão faz parte do sucesso, né, desse sistema de integração. Detalha para a gente, como é que é ter uma boa gestão para que se chegue a esse resultado? Pois é, o que nós temos, né, nós fomos criando protocolos para que a gente pudesse implementar esse processo numa fazenda. Então, a primeira questão, nós temos o diagnóstico na fazenda. Então, nós chegamos na fazenda, nós temos que ter o diagnóstico da fazenda. O que é essa fazenda? Quais são os potenciais que ela tem? Do outro lado, nós vamos olhar qual que é o desejo, né, dos proprietários. É um processo de sucessão, é um processo de crescimento, aumento de produtividade, de sustentabilidade. Então, aí você também tem um desejo. Com isso, a gente faz um plano de trabalho, né? Onde estamos, para onde nós vamos. E com que pessoas que a gente precisa para chegar lá. E aí, então, nós começamos a padronizar esses processos para que isso pudesse ser implementado. Porque é isso, como você replica, como você escala questões, tecnologias que são benéficas. Porque uma coisa é você ter isso numa pequena escala, como vocês falaram, como você consegue implementar a integração em vários estados do Brasil, como foi isso. Então, é padronização e depois é mensuração. E aí, com dados, você consegue rodar a nossa famosa sistema PDCA, né? Você vai planejar, vai checar, se você viu uma não conformidade, não atingiu o seu objetivo, você tem que fazer uma sua correção e planejar de novo, e esse giro não para nunca, né? E você só cresce com esse processo. Vocês vão levar essas informações para fora do Brasil também? Pois é, hoje nesses eventos que nós temos, né? Lembrando que nós vamos ter 4 dias de campos, né? Nós vamos ter o dia de campo agora em março, abril, maio, junho e terminamos em Cuiabá. E já historicamente, nós estamos no 11º simpósio, nós temos pessoas do Brasil inteiro e pessoas de fora. Inclusive pessoas do Paraguai vêm nos visitar nesse evento. Então, nós já temos aí pessoas de fora que vêm nesses eventos. E fora, né, como eu falei da delegação chinesa, a gente já teve visita de vários grupos diferentes conhecendo esse sistema de produção e querendo entender um pouco mais de tudo isso. Roberto, agradeço a sua participação. Vamos falar desse evento de sexta-feira, Fazenda Santa Maria. Ele é aberto, precisa fazer inscrição, como é que é? Tem que fazer inscrição, você pode fazer inscrição pelo site da empresa, nutripura.com.br/simpósio. Então é só acessar, você vai entender toda a programação, né? O pessoal vai chegar, a gente começa já as primeiras estações 6h30 da manhã, já aguardamos o pessoal com café da manhã, e aí nós vai formando os grupos de 50 pessoas. Então, um público estimado aí que nós temos aí de 400, 500 pessoas, mas vão saindo de 50 em 50, passando pelas estações da fazenda e entendendo na prática como aquilo é feito. Então, os professores vão estar explicando e mostrando o capim, o confinamento, o sistema de produção na prática, porque fica muito mais fácil do produtor entender como ele pode replicar isso na sua fazenda se ele vê, né? Não só pelo telão, só pela uma projeção. Então, ele ao vivo e a cores ali, mostrando como as coisas acontecem. Direto no campo. Vocês vão fazer em outras cidades do Brasil esse mesmo modelo, Roberto? Vocês estão replicando, fazendo esse trabalho? Exatamente. Nós vamos estar dia 13 de abril em Campo Novo dos Parecis, 10 de maio em Pontes Lacerda e 14 de junho em São Gabriel do Oeste. E fechamos dia 4 e 5 de julho em Cuiabá. Repete o e-mail, por favor, o site, o Roberto. nutripura.com.br. Roberto Aguiar, engenheiro agrônomo, muito obrigado pela entrevista e bom trabalho para vocês, sucesso na apresentação desta sexta-feira. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês, e aí fica o nosso convite para os produtores aqui da região e do Brasil todo de estar com a gente nesses dias.